Se você é frequentador assíduo do nosso canal, deve saber que a gente tem uma playlist chamada O Judaísmo de Jesus. Aqui, nessa playlist, nós abordamos como Yeshua se apresentava, um rabino genuinamente judeu. E hoje nós vamos abordar um tema muito relevante, muito conhecido, o Sermão da Montanha, as bem-aventuranças. Será que Yeshua ele criou as bem-aventuranças ou já tem origem nos ensinamentos judaicos que vieram antes dele? Continue conosco. Olá, meus amigos, Shalom Aleichem, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao canal da Sinagoga Havat Hesed. A nossa sinagoga fica aqui em Curitiba, no Paraná, e você é muito bem-vindo, seja através do nosso canal do YouTube, ou seja fisicamente, caso você queira nos visitar, tomar parte no nosso minyan, rezar, passar um Shabbat conosco. Basta você entrar em contato através do nosso WhatsApp, através do Instagram ou do Telegram, e conversar com a gente vai agendar um Shabbat para que você possa vir nos dar o prazer da sua companhia e juntos adorarmos ao Eterno num Shabbat de paz, tá bom? Nessa playlist nós temos abordado com vocês sobre o judaísmo de Jesus. E para isso nós temos usado como parâmetro esse livro aqui do rabino Mário Javier Saban. Ele foi um grande estudioso, professor de Cabala, formado em universidades, muito conhecedor do hebraico e da cultura judaica. Nesse livro ele traz para nós vários aspectos do judaísmo que Yeshua praticava, e ele reconhece Yeshua como um grande rabino ortodoxo fariseu do povo de Israel. Se você não sabe do que eu estou falando, assista os vídeos anteriores da playlist e você vai se surpreender com a postura genuinamente judaica que Yeshua apresentava. No vídeo de hoje, eu quero falar com vocês sobre as bem-aventuranças. Chegamos ao capítulo 21 do livro, A Origem Judaica das Bem-aventuranças de Jesus. E para o povo judeu, existiu um rabino chamado Eli Ben Amozeg, que viveu em Livorno, na Itália, entre 1822 e 1900. Ele, um rabino ortodoxo, dizia assim acerca de Yeshua: quando Jesus pronunciou estas palavras, as bem-aventuranças, de modo algum ele abandonou o seu judaísmo. Na realidade, ele não pregava uma doutrina desconhecida, senão que colocava claramente uma das principais escolas judaicas farisaicas. Então a gente já viu nos outros vídeos ele como rabino fariseu, e o rabino Eli, aqui ele nos mostra que Jesus ele tinha as práticas comuns das escolas farisaicas dentro do povo de Israel. Então, nesse vídeo eu vou fazer um pouco diferente com vocês, né? A gente vai colocar cada uma das bem-aventuranças e aí a gente vai abordar um pouquinho de cada uma delas dentro da sua origem judaica. Na página 561 ele diz assim: as bem-aventuranças dentro do famoso Sermão da Montanha são consideradas por grande parte do cristianismo como o núcleo fundamental da ética de Jesus. Entretanto, muito poucos conhecem as origens judaicas das 8 bem-aventuranças. Um importante autor hebreu, como o rabino Eitan Levin, destaca em uma de suas obras a importância que possui este material. Veja, rabinos ortodoxos, rabinos de segmentos judaicos, apontam para Yeshua, para seus ensinamentos, como um importante material. Não porque Yeshua estava ensinando algo novo, mas porque ele estava corroborando com a tradição judaica, com a fé judaica. E a gente sabe que ele, como rabino judeu, ele era plenamente conhecedor de todas as tradições judaicas. Transcrevo em primeiro lugar as bem-aventuranças e posteriormente citarei em cada uma delas os textos judaicos que constituem a sua fonte direta. Então vamos lá. Quero ler com vocês o texto em Mateus, capítulo 5, que fala das bem-aventuranças. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo:
Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. E bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E agora que a gente conhece as 8 bem-aventuranças, nós vamos abordar com vocês separadamente cada uma delas. Vamos começar pela primeira bem-aventurança. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Quais são as fontes dentro do judaísmo a respeito desse texto? De onde Yeshua tirou o ensinamento para dizer que os pobres de espírito têm direito ao reino dos céus? E como primeira fonte judaica desse ensinamento de Yeshua, nós vamos no Salmos capítulo 41, versículo 1 e 2, o que nos diz: Bem-aventurado o que acode ao necessitado, o Senhor o livra no dia do mal. O Senhor o protege, preserva-lhe a vida e o faz feliz na terra. Não o entrega à discrição dos seus inimigos. Mas qual a relação desse versículo com o texto lá de Mateus capítulo 5, quando ele fala dos humildes ou dos pobres de espírito? Ora, se a gente olhar o Salmo 41, mostra exatamente a preocupação com o pobre de espírito. Bem-aventurado é aquele que acode ao necessitado. O Senhor o livra no dia do mal. Yeshua, ele segue o preceito do Salmo 41 ao mostrar que está preocupado com os humildes de espírito, com o necessitado, como diz no Salmo 41. Uma outra fonte também está lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 57. Ele nos diz assim: Porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome do santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. E quando a gente lê esse verso do profeta Isaías, a gente vê claramente a preocupação do Eterno e do Mashiach também, porque a gente vai ver um outro versículo em Isaías capítulo 11, que mostra a preocupação com os pobres, com os abatidos de espírito, com as pessoas que passam por necessidades, por aqueles que passam por sofrimento. Deus habita com essas pessoas, Deus se preocupa com essas pessoas. Agora nós vamos ver o que nos diz o profeta Isaías ao falar do reinado do Mashiach, lá em Isaías capítulo 11. Nós vamos ler o versículo 3 e 4, que nos apontam assim: Não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Ferirá a terra com a vara da sua boca e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. Por fim, a última fonte para essa primeira bem-aventurança está lá nos Salmos, de novo, Salmos capítulo 34, versículo 18 e 19. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salvos de espírito oprimido. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. O Rabino Yeshua, pois, para pronunciar a primeira bem-aventurança, tinha em sua mente estes textos dentro da tradição judaica. Então, Salmos 41, Isaías 57, Isaías 11, Salmos 34, versículos 18 e 19. Então ele não criou simplesmente a preocupação com o necessitado, mas essa já era uma tradição dentro da fé judaica. O que Yeshua coloca é que bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Deus tem uma recompensa para o contrito. Agora vamos à segunda bem-aventurança. Está lá em Mateus capítulo 5, versículo 4.
Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Qual a origem judaica para essa bem-aventurança? Bom, vamos ler, começando novamente pelo profeta Isaías, num texto que também faz referência ao Mashiach. Isaías, capítulo 61, versículo 2, nos diz assim: a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram. Mashiach viria para consolar aqueles que choram. Um outro versículo também dentro do profeta Isaías, está lá no capítulo 66, nos diz assim o profeta: como alguém a quem a sua mãe consola, assim eu vos consolarei, e em Jerusalém vós sereis consolados. Se a gente aponta isso aqui para o reinado do Mashiach, para os dias do Mashiach, porque o mesmo profeta Isaías nos diz que Mitzion tetzetorah devar Hashem Yerushalayim, de Sião sairá a lei e a palavra do Eterno de Jerusalém, no reinado do Mashiach, a gente vê claramente nesse texto de Isaías capítulo 66, versículo 13, como uma mãe que consola os seus filhos, assim eu vos consolarei, e em Jerusalém, no reinado do Mashiach, vós sereis consolados. Veja que Yeshua, ele não está criando algo novo ao falar de consolar aqueles que choram, mas ele está replicando as palavras dos profetas, as palavras dos salmos. O mesmo profeta Isaías, no capítulo 51, nos diz assim: porque o Senhor tem piedade de Sião, terá piedade de todos os lugares assolados dela, e fará o seu deserto como o Éden, e a sua solidão como o jardim do Senhor. Regozijo e alegria se acharão nela, ações de graças e som de música. Tudo isso nos mostra a esperança futura, mas Mário Saban nos diz assim: o Rabino Yeshua, para pronunciar a segunda bem-aventurança, tinha em mente estes textos, Isaías 61, Isaías 66 e Isaías 53. Além disso, podemos encontrar frases muito similares, próximas, dentro da tradição oral do judaísmo farisaico. Por exemplo, as lágrimas de uma alma aflita penetram sem obstáculo ao trono de Deus. Baba Metzia, no Talmud 59. As lágrimas são o auxiliar mais eficaz e a condição mais necessária de toda oração. Berahot 30. Então, quando consola os que choram, Yeshua está falando das palavras do profeta, ele está citando pensamentos judaicos dentro do Talmud, e bem-aventurado aqueles que choram, porque eles serão consolados com a vinda do Mashiach e com o reinado do Mashiach. Agora vamos à terceira bem-aventurança. O que nos diz a terceira bem-aventurança de Yeshua? Bem-aventurados são os mansos, porque eles herdarão a terra. Não, Yeshua não estava falando e nunca falou de que levaria as pessoas para o céu. O texto de João 14. Em João 14 ele fala: vos levarei comigo para que onde eu estou estejais vós também. Ele estava na terra e ele estaria com os seus discípulos no seu reinado. Então mas ele fala: vou vos preparar lugar. Está escrito, mas você pode ler. Em Apocalipse fala que a nova Jerusalém descerá dos céus para os santos. E quando a gente conecta estes textos, a gente percebe claramente que nós reinaremos com Mashiach e a terra será transformada de novo no jardim do Éden. E aí sim, Apocalipse nos diz que a nova Jerusalém descerá dos céus como uma noiva ataviada para o seu noivo. A cidade desce vazia para que nós possamos reinar, governar ou habitar sobre a terra renovada ou transformada pelo reinado do Mashiach. Mas vamos ver as origens do texto de Yeshua, quando ele fala: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Primeira coisa, está lá no Salmos 37, versículo 11. Salmos 37, versículo 11 nos diz exatamente as palavras de Yeshua: mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Essa é a promessa de Deus. Os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Salmos capítulo 25, versículos 12 e 13, o que nos diz? Ao homem que teme ao Senhor
Ele o instruirá no caminho que deve escolher. Na prosperidade repousará a sua alma, e a sua descendência herdará a terra. O homem que teme ao Senhor, a sua descendência herdará a terra. Não herdará o céu, mas herdará a terra. Essas são as palavras de Yeshua e essas são as palavras contidas nos textos do salmista e rei Davi. Mas não foi apenas Davi. Isaías capítulo 60, versículo 21, diz assim: E teu povo, todos eles serão justos, para sempre herdarão a terra. E se você tem o Sidur, lá consta o Tratado Talmúdico de Pirkei Avot, e na página 422, antes de iniciar o tratado, está escrito ali: todo Israel tem um quinhão no mundo vindouro, conforme está escrito em Isaías 60, 21. E teu povo é todo de justos, eles herdarão a terra para sempre. Eles são um ramo da minha plantação, a obra das minhas mãos, de quem eu me orgulho. Deus tem algo reservado para os mansos, Deus tem algo reservado para o seu povo, os tzadikim, os justos da terra. Eles herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Então, nessa terceira bem-aventurança, nós vemos que Yeshua, para pronunciá-la, se firmou, se fundamentou nestes textos. Salmos 37, Salmos 25, Isaías capítulo 60, versículo 21. Agora vamos à quarta bem-aventurança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Mas será que tem isso na tradição judaica? A gente sabe que a nossa justiça vem do Eterno, a nossa justiça vem do próprio Deus. E quando a gente lê no Salmos 42, está escrito assim: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? Um outro texto que está relacionado com a justiça futura está lá no texto do profeta Isaías capítulo 32, no versículo 17, diz assim: e o efeito da justiça será paz, e o fruto da justiça, repouso e segurança para sempre. Existe uma esperança, a gente já mencionou Isaías capítulo 11, no reinado do Mashiach, em que todos aqueles que têm fome e sede de um governo de justiça sobre a terra serão fartos, serão saciados. E a própria Torá, lá em Devarim, Deuteronômio capítulo 16, nos diz assim no versículo 20: a justiça seguirás, somente a justiça, para que vivas e possuas em herança a terra que te dá o Senhor teu Deus. Desde os tempos da Torá, desde os tempos de Moshe, a gente vê que o povo de Israel deve buscar a justiça, os justos do Eterno, aqueles que têm fome e sede de justiça, eles serão fartos. Quando o povo de Israel desfrutar do reinado de Mashiach, a justiça estará abundante sobre a face da terra. Provérbios capítulo 21, versículo 21 também nos diz assim: o que segue a justiça e a bondade achará a vida, a justiça e a honra. Olha só o que diz o Provérbios, né? O que segue a justiça e a bondade achará a vida, será farto, ele vai encontrar a vida. Hoje, mesmo que a gente queira seguir a justiça, a gente tem uma dificuldade, porque a gente vive num mundo de injustiça. Os homens praticam a injustiça, os políticos, as empresas, as pessoas comuns, em qualquer lugar, elas praticam a injustiça. E nós nos sentimos acuados, nos sentimos oprimidos, sofrendo, porque temos fome e sede de justiça, queremos a justiça implantada sobre a terra. Mas chegará o dia, como diz o texto de Provérbios 21, 21, o que segue a justiça e a bondade achará a vida, mais do que a vida, a justiça, a vida eterna e a honra. Por fim, um outro texto em Provérbios, está lá em Provérbios capítulo 15, versículo 9, que nos diz: o caminho do perverso é abominação ao Senhor, mas o Senhor, ama o que segue a justiça. O próprio Deus nos saciará, como diz. E aí, Mário Saban diz: o Rabino Yeshua, para pronunciar a quarta bem-aventurança, se fundamentou nos seguintes textos do judaísmo: Salmo 42, Isaías 32, Deuteronômio 16, Provérbios 21 e Provérbios 15. Estes textos são suficientes para fundamentar as palavras de Yeshua sobre aqueles que têm fome de justiça.
E a quinta bem-aventurança de Yeshua, ele fala assim: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. E de onde ele tirou isso? Mais uma vez, das palavras do rei Davi, dos Salmos, nos Salmos 41, que nos diz assim a partir do versículo 1: bem-aventurado o que acode ao necessitado, o Senhor o livra no dia do mal, o Senhor o protege, preserva-lhe a vida e o faz feliz na terra. Olha, isso aqui é um resumo de praticamente todas as bem-aventuranças anteriores. Não o entrega à descrição dos seus inimigos. O Senhor o assiste no leito da enfermidade, na doença, tu lhe afofas a cama. Deus cuida de nós, Deus prepara a nossa cama. E essa é a fonte da quinta bem-aventurança. Quando nós somos misericordiosos, nós alcançamos a misericórdia do Eterno. Por isso também o nome Ahavat Chesed. Quando a gente ama fazer o bem, aquele bem acaba voltando para nós. Quando a gente tem misericórdia e se coloca na posição do outro, aquele bem, aquela bondade que nós fazemos para o outro, Deus fará com que volte para nós. E Ele mesmo, quando a gente está necessitado, trata de deixar a nossa cama fofa, trata de cuidar de cada um de nós. Esta é a origem da palavra de Yeshua na quinta bem-aventurança. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. E agora, antes de irmos para a sexta bem-aventurança, nós vamos fazer um breve intervalo e a gente já volta com você para mostrar a sexta, sétima e oitava bem-aventurança mencionada por Yeshua e a sua origem dentro da fé judaica. Continue conosco. Os vídeos de nosso canal são gratuitos e nossa sinagoga é mantida através de ofertas voluntárias de pessoas que apreciam nosso trabalho. Se você deseja apoiar a Ahavat Chesed, contribua enviando-nos sua oferta. Banco Itaú, agência 9313, conta corrente
12693, dígito 1. Caixa Econômica Federal, agência 3379, conta corrente 28586, dígito 0, operação 001. E nós estamos de volta para falar com vocês um pouco mais das bem-aventuranças sob a ótica desse livro aqui, O Judaísmo de Jesus, de Mário Javier Saban, em que ele aborda os conceitos judaicos já apresentados por Yeshua dentro das 8 bem-aventuranças. Nesse bloco, nós concluiremos o estudo mostrando a partir da 6ª bem-aventurança. E o que nos diz a 6ª bem-aventurança apresentada por Yeshua ao povo de Israel no seu discurso? Está lá em Mateus capítulo 5, versículo 8. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Mateus capítulo 5, versículo 8. Quais são as fontes dentro do judaísmo, dentro da tradição judaica ou dos escritos bíblicos que Yeshua usou para apontar esse versículo? Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bom, Yeshua se baseou no texto lá dos Salmos, capítulo 24, versículo 3 em diante, que nos dizem assim: quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Veja, o mesmo que Yeshua fala dos limpos de coração, o salmista também aponta: quem subirá ao monte do Senhor? O que é limpo de mãos e puro de coração. Limpo de mãos, que significa que nós temos as nossas obras de uma maneira justa, de uma maneira adequada, e puro de coração, claro, nós temos um coração puro e limpo diante do Eterno. Esses verão a Deus. Quem subirá ao monte do Senhor? Esses, os limpos de mãos e puros de coração. E esse é o versículo que Yeshua usou. Essa é a base que Yeshua usou dentro do seu discurso do Sermão da Montanha. E um outro texto que a gente também pode usar para embasar essa 6ª bem-aventurança acerca dos limpos de coração está lá no Salmo 73, que diz assim: com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Deus age com bondade com aqueles que são de coração limpo. Esses dois textos dos Salmos são a base para aquilo que Yeshua usou no seu discurso no Sermão da Montanha. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Deus se revela àquele que é limpo de coração. Deus age com bondade para aquele que é limpo de coração. Por fim, chegamos às últimas 2 bem-aventuranças. A 7ª bem-aventurança nos diz assim: bem-aventurados são os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Mas afinal de contas, qual é a base que Yeshua usou para dizer que os pacificadores serão chamados filhos de Deus? Bom, em Isaías capítulo 57, versículo 19, nós temos escrito que: como fruto dos seus lábios criei a paz. Paz para os que estão longe e para os que estão perto, diz o Senhor, e eu os sararei. Mas isso para dizer sobre os pacificadores? Não, Deus criou a paz. Agora vamos ver o que diz Mário Saban. Pelo texto de Levítico, capítulo 19, versículo 2, cada judeu deve imitar a Deus. Como pelo texto de Isaías 57, 19, Deus deseja a paz, cada homem deve desejar a paz. Por esse motivo, o Rabino Yeshua admira os pacificadores. O Rabino Yeshua se fundamenta, então, nos seguintes textos do judaísmo: Isaías 57, 19, e o já nomeado texto de imitarmos a Deus, lá em Levítico capítulo 19. E agora nós chegamos à 8ª e última bem-aventurança proclamada por Yeshua em seu discurso no Sermão da Montanha. Ele diz assim: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Mateus capítulo 5, versículo 10.
Mas de onde vem a fonte da qual Jesus usou para dizer que os perseguidos por causa da justiça herdarão o reino dos céus? Vamos ler o que diz Isaías capítulo 50, no versículo 6 e 7, como fonte do judaísmo. Ofereci as costas aos que me feriam, e as faces aos que me arrancavam os cabelos. Não escondi o rosto aos que me afrontavam e me cuspiam, porque o Senhor Deus me ajudou, pelo que não me senti envergonhado, por isso fiz o meu rosto como um seixo, e sei que não serei envergonhado. Aqui aponta do Mashiach e dos israelitas, do povo judeu, dos servos do Eterno, que nós fomos feridos, perseguidos por causa da justiça. E Deus nos ajudou, Deus nos ajuda, pelo que a gente não sente vergonha de praticar a justiça. Por isso, não seremos envergonhados. E uma outra fonte que a gente pode citar, que Deus se coloca ao lado dos perseguidos, é que em Vaikra Rabá, que é uma fonte da tradição oral dentro do judaísmo farisaico, está escrito assim, Vaikra Rabá 27. Deus se coloca ao lado do perseguido, mas somente nos casos em que os perseguidores e os perseguidos são igual a justos e ímpios, os perseguidores são ímpios e os perseguidos são justos. Só no caso do perseguidor ser um ímpio e o perseguido ser um justo? Não. Mesmo que o perseguidor fosse um justo e o perseguido um ímpio ou pecador, Deus sempre se coloca do lado deste último. Deus está sempre do lado dos perseguidos. Mesmo que você seja um justo e esteja perseguindo um ímpio, acho que isso é algo que a gente tem que considerar. Deus está sempre do lado dos perseguidos, especialmente por causa da justiça. E Yeshua diz que eles herdarão o reino dos céus. Mas reino dos céus, será que reino dos céus está falando reino nos céus? Não, o reino é do céu, vem do céu e não será no céu. Então a gente conclui dizendo que a fonte da oitava bem-aventurança, de onde extraiu o ensinamento o Rabino Galileu, é o texto judaico de Isaías capítulo 50, versículos 6 e 7, e na tradição oral do judaísmo em Vaikra Rabá 27. Com relação agora ao nome de Reino dos Céus, os textos do judaísmo nos quais Yeshua se fundamentou estão lá descritos no livro de Daniel, capítulo 2, versículo 44, e Daniel, capítulo 7, versículo 14. Vejamos o que diz Daniel, capítulo 2, versículo 44. Mas, nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Isso está falando da estátua de Nabucodonosor, depois dos impérios mundiais, Babilônio, Medo-Persa, grego, romano, e depois nos pés misturados, os impérios da terra, os 10 dedos dos pés misturados, viria um reino que não será jamais destruído. O Deus do céu significa o reino que vem do Deus do céu sobre a terra, jamais será destruído. Este reino não passará a outro povo, ou seja, o reino do povo de Israel, ou do Mashiach ben Davi, ou o reino que vem do céu. Ele, o Mashiach, esmiuçará e consumirá todos estes reinos, os reinos da terra, os reinos pré-existentes na terra, os impérios existentes na terra, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Então está falando aqui do Deus do céu suscitar um reino, obviamente, do céu sobre a terra. Mas Daniel capítulo 7, versículo 14 também nos diz: e foi-lhe dado domínio e glória e o reino, que reino? Para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O reino onde tem povos, nações e línguas. Isso não existe no céu, isso é na terra. E o seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Isso é uma outra profecia também apontando
para os 4 reinados, está na profecia de Daniel 7, os 4 animais, e fala aqui na sequência, viria o reino do Mashiach. Vamos voltar para o texto de Mário Sabano. Durante séculos, tem se sustentado por parte da teologia cristã que as 8 bem-aventuranças de Jesus foram produto da nova lei. O que Deus inspirou a Jesus, uma série de ensinamentos originais. Outros teólogos do cristianismo chegaram a dizer que a construção da novidade no cristianismo se fundamentava num novo tipo de ética. E depois da exposição das fontes do judaísmo, onde figura o conteúdo das 8 bem-aventuranças, já não podemos continuar defendendo esse tipo de argumentação, de que Jesus criou algo novo no Sermão da Montanha. A gente viu que não. Em definitivo, temos demonstrado que todas as fontes das bem-aventuranças provêm do judaísmo. As raízes, pois, das bem-aventuranças do Sermão da Montanha são judaicas. Cada uma delas provém de uma fonte judaica. Como é possível que desde 20 séculos atrás os teólogos do cristianismo reiterem que estes conceitos são uma criação original que deu lugar a uma nova lei? Não, isso não é possível. Jesus, como bom rabino, extraiu todos os seus ensinamentos do judaísmo. E eu espero que esse vídeo mais curto, mas com um monte de versículos, sirva para você refletir mais uma vez que Yeshua era um bom rabino fariseu dentro do judaísmo, que seus ensinos não estavam atrelados a novos conceitos, mas ao embasamento fundamental dentro da Torá, dentro da palavra dos profetas, dentro das palavras do rei Davi e de outros grandes sábios do povo de Israel, mesmo do Talmud, em eras posteriores a Yeshua, a gente vê escrito palavras muito similares àquilo que ele deixou aos seus discípulos. Isso fortalece a nossa confiança de que Yeshua é sim um grande rabino do povo de Israel, praticante da Torá, com as suas obras, com as suas palavras, inspirando a judeus do mundo inteiro a cumprirem melhor a palavra do Eterno da Torá. E eu quero concluir o nosso vídeo de hoje te convidando a assistir os vídeos anteriores. Se você está chegando agora, é novo no canal, eu quero te convidar a assistir os vídeos anteriores da série O Judaísmo de Jesus e dizer para você se inscrever no canal, porque nas próximas semanas nós teremos a continuação. Nós estamos chegando ao final do livro e aí no próximo capítulo nós vamos falar sobre as obras de Jesus. E vejam que na introdução do capítulo 22 do livro, o rabino Enelou, que viveu entre 1877 e 1934 nos Estados Unidos, diz sobre as obras de Jesus. O judeu moderno compreende a ética poderosa e a grande espiritualidade de Jesus. Agora, Jesus ocupa o lugar que lhe corresponde entre os mestres da moral e os heróis da fé de Israel. Isso um rabino ortodoxo dos Estados Unidos dizendo acerca de Yeshua. No próximo vídeo a gente vai voltar a falar agora das obras de Yeshua e como ele era um judeu exemplar e como ele agiu como judeu exemplar e como judeu exemplar ele se torna o Mashiach prometido aos filhos de Israel. Grande abraço, que Deus te abençoe, que Deus te dê o entendimento cada vez mais e que Deus te dê o discernimento acerca daquele que viria a ser o grande salvador do povo de Israel. Grande abraço, shalom, até a próxima, tchau. Aba, que é Hesed? Hesed significa bondade, significa que é uma pessoa boa. Uma pessoa boa é uma pessoa que faz bondade, que faz bem para os outros. Então é por isso que a nossa sinagoga se chama Ahavat Hesed? E a nossa sinagoga se chama Ahavat Hesed?
porque nós amamos fazer o bem. Ahavat Hesed significa amar a bondade, amar ser bom para as pessoas. Não é legal isso? Que legal! Então vamos praticar a bondade. Venha para a sinagoga Ahavat Hesed, porque aqui nós amamos fazer o bem. Bondade é uma coisa boa, né? Vamos praticar Ahavat Hesed.